Igreja, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus estarmos aqui mais uma vez nessa noite para glorificar e honrar o nome do nosso santo amado Deus. Agradeço a Deus nesse momento por vocês estarem aqui. Muitas pessoas não podem não estar por certo motivo, seja familiar, saúde ou qualquer outro que não pudesse vir. Então, agradeço a Deus por esse momento, eleva seus olhos para Ele, deixa suas preocupações lá fora, que aqui é a hora da gente se encher do Espírito Santo. Então, vamos orar para que nossos corações se acalmem nessa noite, para que o nosso coração entre no eixo e a gente consiga de corpo e alma adorar ao Senhor nessa noite. Aqueles que quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade, porque logo depois nós vamos ler um salmo muito incrível, que é o Salmo 75, que fala como Deus é o nosso juiz. Então, vamos começar o nosso culto. Oremos. Senhor Deus, nosso amoroso e nosso eterno Pai, obrigada por estarmos aqui. Obrigada porque eu sei que o Senhor, nos seus pequenos detalhes, nos ajudou a chegar até aqui esse momento. Então, que esse culto seja um culto repleto de amor, repleto de gratidão, que o nosso coração esteja transbordando, entendendo que tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim, o Senhor tem um propósito. A gente pode não entender agora, não entender amanhã, mas o Senhor traz todas as respostas no tempo certo, meu Deus. Então, acalma o nosso coração ansioso, nos ajude ainda mais a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderam ir, em especial aqueles que estão aqui, que o Senhor abençoe, meu Deus. Sei que cada um traz e espera por alguma questão e o Senhor trata elas com todo amor e todo cuidado. Então, Pai, nessa noite eu lhe peço que diminua a gente aqui na frente, que não sejamos nós, mas sim o Espírito Santo que esteja conduzindo esse culto nessa noite, meu Deus. Que as vidas daqui saiam impactadas com o teu Santo Espírito. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém, meu Pai. Amém. Então, vamos lá, como a gente tinha falado, ler Salmos 75. São 10 versículos e eu espero que os irmãos leiam eles com bastante atenção. É um salmo tão importante para nós. Como são 10, eu vou pedir para que as mulheres leiam os ímpares junto comigo, começando, e os homens os pares junto com o nosso irmão Marcos. Pode ser? Ali no microfone, por favor. Marcos, no microfone só para que a igreja consiga conduzir. Obrigada. Então, as mulheres, vamos começar comigo. Damos-te graças. Vamos lá, gente? Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Agora os homens com Marcos. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. É Deus quem julga, humilha a um, o outro exalta. Na mão do Senhor está o cálice, cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ricos da terra o bebem, até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará.
Amém. Esse último versículo, versículo 10, é o que a gente está vivendo. A gente, às vezes, fica procurando resposta do porquê que alguns ímpios se dão bem aqui, nos dias de hoje, como a Bíblia é tão atual, mas o Senhor já falou: destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Amém. A glória chegará no momento certo. É só a gente ficar em paz e aguardar. E agora a gente segue com os nossos louvores. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Eu acho que se os irmãos se colocarem de pé, a gente consegue dar boa noite de uma forma mais clara, para que todo o complexo do Alemão ouça. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos louvar o nome do Senhor com cânticos e eu espero que a congregação ajude a gente. Mil graus. Se os irmãos quiserem confraternizar, abraçar o outro, fique à vontade. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, Força pra continuar, Deus de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, e o grau de unção, e o grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra. um novo som Se ouvirá, tua alegria, força pra continuar, Deus de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua
receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo em glória nas cabeças, e o grau de unção, e o grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós, com essa mesma animação, nós possamos avançar, multiplicar esse amor que Deus enviou para todos nós por meio de seu Filho. Amém. Amém. Se amar e multiplicar esse amor, é tempo de espalhar a paz do Senhor. Chamados pela cruz do Salvador, chamados para ser bênção em nossa nação. Nossas mãos vamos fortalecer com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar, avançar. A igreja de Cristo não vai se perder. Se Deus é por nós, o que vamos temer? Vamos avançar, avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Ergue a tua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. Nossas mãos vamos fortalecer com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar, avançar. A igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos render? Vamos avançar, avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Ergue a tua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça Vamos cantar juntos, igreja. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Ergue a tua voz, canta a canção. Brasil,
poder para salvar. Que nós possamos fazer dessa canção a nossa oração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Deus, Senhor, estamos aqui pela sua misericórdia, Deus. Que possamos cantar isso para o mundo, Deus. Que a nossa salvação veio através de Ti, Pai, do Teu sacrifício, Deus. Somos eternamente gratos, Deus, pela oportunidade de vida, Pai, que o Senhor nos deu. Porque o pecado nos aprisiona e é prisão para a morte, Pai. Mas o Senhor nos resgatou para a vida eterna, Deus, ao Seu lado. Muito obrigada por isso. Obrigada por estarmos aqui na Sua casa. Muito obrigada por no domingo, Deus, que ainda é muito pouco, Pai, mas pelo menos nesse dia, Deus, separamos para vir ao Teu templo, para vir Te adorar em comunhão com os nossos irmãos, Pai. Que possamos arder de nossos corações, Deus, com mais vontade de Ti, Pai, de se aproximar de Ti, de estarmos em comunhão com o Senhor, de fazermos as melhores coisas, Pai, para agradar o Seu coração, Deus. Que possamos falar para todos ao nosso redor, Pai, aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, aquilo que o Senhor fez, o que o Senhor continuará fazendo, Pai. Pelas livrações, Deus, pelos livramentos que nós não percebemos, alguns não são visíveis aos nossos olhos, Deus, mas eu sei que em cada segundo, em cada minuto, Deus, de nossas vidas, o Senhor está cuidando. Muito obrigada por isso. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor continue cuidando de todos nós aqui, Pai, das nossas famílias, do nosso bem mais precioso, Pai, que possamos cuidar também da Tua igreja, do Teu templo também, Pai, que possamos fazer a Tua vontade, que possamos continuar exaltando e glorificando o Teu santo nome, Deus, Te bendizendo, Pai, entregando o nosso melhor louvor a Ti, que possamos derramar diante do Teu altar, Pai, o nosso melhor. Continue na condução desse culto, Pai, fale conosco, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos convencer daquilo que o Senhor quer que estejamos convencidos dos nossos pecados, que o Senhor possa continuar fazendo a Tua obra através das nossas vidas e nas nossas vidas também, Deus. Que possamos nos colocar dispostos a isso. Fale conosco, esteja conosco. É isso que eu te peço e te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, Deus. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amém, glória a Deus, como é bom a gente poder glorificar ao nosso Pai e dizer como Ele tem poder para salvar. Que essa música não seja apenas um cântico que a gente cantou, mas uma oração para vocês. Que vocês saibam todos os dias, quando tiver alguma aflição, saiba que Deus tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para transformar, e eu tenho certeza que nessa noite Ele já está cuidando de cada um. Nesse momento, era o momento que a gente vai interceder pelo nosso ministério infantil. Os irmãos podem perceber que as crianças não estão aqui no templo. Nesse mês de dezembro, elas estão se preparando para se apresentar para a gente no nascimento do nosso amado Pai. Mas a gente não vai deixar de orar por elas. Então, a Milena vai estar aqui com a gente, orando, intercedendo pela vida dessas crianças que têm sido tão atacadas diariamente. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, lhe agradecemos, Pai, por estarmos aqui hoje, Senhor, louvando e bendizendo Teu santo e amado nome, Pai. Obrigada pela oportunidade que temos hoje, Senhor, de poder evangelizar as nossas crianças, Senhor, de cuidar delas, Senhor, da mínima forma possível, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, continuar orientando-as, Senhor, abençoando-as de toda forma que pudermos, Pai. Abençoe os professores, Senhor, aqueles que estão lá embaixo, aqueles que não estão lá embaixo hoje, Senhor, mas que dia após dia, Senhor, estão em lutas, em deveres, em afazeres, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, Senhor, para cuidar de cada uma delas, Pai. Obrigada, Senhor, pelo lanche que elas hoje têm a possibilidade de comer, Senhor. Obrigada pela palavra que hoje elas podem ouvir. Obrigada pelo ensinamento dos louvores que elas estão a aprender, Pai. Esteja com elas, Senhor, em todo momento de sua vida, Pai, que elas possam crescer, Senhor, e continuar servas do Senhor, Senhor, te bendizendo e louvando o Teu santo e amado nome. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Milena. A gente sabe que as nossas crianças estão lá embaixo, estão aprendendo, talvez futuros missionários, em nome de Jesus, se assim for do chamado delas. Mas hoje também temos missionários, de fato, em outros lugares, em outros países, em outros estados nesse momento. E a gente vai chamar o nosso irmão Elias para recitar nosso tema, nossa divisa, sobre as missões nacionais, que a gente está com a campanha vigente.
E também tem a questão do panetone, tem o vídeo de missionário que a gente vai colocar logo em seguida aqui o nosso irmão falar. O senhor está com a palavra. Sempre é um privilégio poder estar aqui, né? Para compartilhar com os irmãos de tudo que tem sido feito, do que ainda há de ser feito. E a Igreja de Jesus somos nós, precisamos um do outro, para que a obra do Senhor possa prosseguir. Como eu estava já falando há uns 2 domingos, né? Os panetones já estão aí para chegar, mas depende de cada um de nós, irmão. Poder comprar, né, para ajudar a Cristolândia em salvação de almas. A igreja precisa poder estar junto, porque somos nós, irmão. Somos nós que temos que fazer. Então, os panetones estão aí, eu estou esperando só o sinal verde para encomendar as caixas. Não sei ainda quantas caixas vai ser, dependendo do que a igreja vai querer, né? Para que nós possamos apanhar as caixas. Tenho conversado com o pastor Ezequiel quase todos os dias. Ele pediu as orações dos irmãos, que ele acabou de fazer uma cirurgia para a retirada de um rins. Né? Ele está lá em Rio Grande do Norte, em João Pessoa. Foi lá que ele foi fazer a cirurgia, porque o filho dele falou que lá seria mais fácil. E ele está passando bem, ele falou, mas ele precisa das orações de cada um de nós, né? Para que em breve ele possa estar aqui conosco de novo, né? Então, irmão, que a igreja esteja orando pela vida do pastor Ezequiel, porque ele tem sido um grande parceiro aqui conosco, né? Tem falado da nossa igreja em todo lugar que ele está, né? E falando de tudo que nós estamos fazendo por missões. A Igreja Jardim Auma está sendo reconhecida como uma igreja missionária, né? Uma igreja que chega junto com missões e que nós possamos ainda prosseguir nessa caminhada para que nós venhamos, né, fazer a obra do Senhor, porque fomos chamados para isso. Vamos citar o tema aí, né, dessa campanha e a divisa. Vamos junto. Só Jesus Cristo salva. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então, esse é o tema, né? Um tema bem abrangente, né? Que nos chama para uma grande missão de levar a mensagem de salvação, porque é só Jesus que salva. Hoje eu queria até comentar um negócio aqui que hoje aconteceu aqui, né? Uma senhora chegou ali, eu estava ali na porta no culto da manhã, ela veio aqui atrás de dinheiro. Eu falei, a senhora está no lugar errado, minha senhora. Aqui as pessoas vêm para buscar Jesus. Aqui não é buscar dinheiro. Tem vezes que a gente tem que trazer uma palavra para a pessoa se ligar, porque muitas vezes ela vem para um lugar buscando uma coisa que não tem, né? Que não é o necessário naquela hora, que não é o mais importante. Falei, busca primeiro Jesus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Pedi ela para entrar, para assistir o culto, ela não quis. Aí pediu para mim orar, orei por ela, e ela foi embora. Mas eu falei com ela, ó, Jesus é a solução para tudo, mas nós primeiro temos que buscar Ele. Temos que buscar Jesus. Né? A gente achar que tem que chegar aqui, quero dinheiro para isso, quero dinheiro para aquilo, e a igreja ter que dar. Não é assim, irmão. As coisas não podem ser assim, né? Se fosse assim, eu ia lá no banco, aí, me arruma um dinheiro aí. O banco é o lugar do dinheiro, né? Eu podia ir lá e pedir, me dá umas 50 mil aí para mim. Ele não vai dar de jeito nenhum, irmão. Então, irmão, nós temos que falar que aqui tem que chegar aqui para buscar Jesus. As pessoas têm que saber disso. Aqui é lugar de a gente chegar, buscar Jesus, lugar de adorar Jesus, né? Mas as pessoas vêm com outros pensamentos, buscar outras coisas. Não quer saber de Jesus, não. Jesus não quer saber. Então, nós temos que estar aqui para orientar, falar para a pessoa, né, a verdade. Né? Não, a verdade é essa.
Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, né? Quando alguém chegava diante de Jesus, Jesus já sabia as intenções e já falava duro também. Não tinha moleza com Jesus também, não. Apesar que Jesus dava mole, porque ele sabia as intenções do coração daquela pessoa. E a gente muitas vezes percebe essas intenções também. A gente que tem o Espírito Santo percebe também as intenções que a pessoa chega na casa de Deus, né? Então a gente tem que falar a palavra da verdade, para ela se ligar. Amém, irmão? Então, estou esperando os irmãos aí para dar o sinal verde. Para a próxima semana, as caixas de panetone estão chegando aí. Agora tem que ver quantas caixas. 5, 10. Amém? Precisamos um do outro, irmão. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que
Amém, igreja, que a gente esteja ainda mais engajados em missões nacionais, mundiais, em missões. Porque ajudar o outro é um ato de amor, compaixão foi o que Cristo mais pregou quando esteve aqui na terra, e com certeza Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Então, que a gente se entregue cada vez mais para missões, ajude aqueles que não conseguem sentir a paz que a gente sente hoje nessa noite. E lembrar também os irmãos que existem pessoas chamadas para levar a Cristo em lugares que nós não podemos alcançar, que são os missionários, propriamente ditos, mas nós dentro da nossa casa também somos missionários. Quando você lê a Bíblia para uma criança, fala um versículo para alguém do seu trabalho, você também é missionário, esse também é o seu chamado. Então, que a gente entenda cada vez mais a nossa responsabilidade. Responsabilidade essa também de entregar ao nosso Deus 10% de tudo aquilo que Ele nos entrega, né, nos dá. Então, essa é a hora de você dedicar os seus dízimos, as suas ofertas, mostrar ao Senhor quão grande é o seu amor por Ele. Então, vamos agora, junto com o nosso pastor, que vai conduzir o Inário do Cantor Cristão, ou o nosso irmão Paulo. Obrigada, irmão. Vai ser o Inário do Cantor Cristão 80. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados no mundo inteiro, muitos virão te louvar. Os filhos eleitos, povo especial, de tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do Deus para o louvor. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pois tudo vem de Ti. Te agradecemos pelo que temos, pelo que a Tua igreja tem, que também veio de Ti. Te agradecemos por cada um irmão ou irmã, ou cada um visitante
que entrega aqui dízimos, ofertas, porque sabemos que tem alegria no coração quando fazem isso. Muitas vezes tem motivos para agradecer que nós nem imaginamos. Só eles sabem dos motivos. Mas todos temos razões para ser gratos a Ti. Te pedimos, Senhor, que continues abençoando a cada um que está presente aqui. Abençoes a cada família, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui hoje. Abençoe aqueles que ofertaram, Senhor, e dizimaram. E abençoe aqueles que não puderam fazê-lo, de maneira que se abram portas que eles nem esperam, mas que só Tu podes abrir. E que eles possam, num breve tempo, ter a alegria de servir a Tua casa, entregando, devolvendo os dízimos e ofertando com liberalidade, segundo a Tua palavra, pois ela diz que Deus ama ao que dá com alegria. Nós te agradecemos por tudo isso, te pedimos que continues conosco durante este culto que te prestamos, abençoa a Tua palavra através do pastor Renan, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora o Sidney está com a palavra, com uma inspiração musical. Boa noite, igreja. Vamos adorar o Senhor nesta noite com louvor. Ele tem por título Carta para Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em Isaías 41, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler para não tomar mais tempo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mais à frente, em 43, Isaías 43, no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Gostaria de lhe fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Mas você tem motivos para dar graças a Deus hoje? Você tem motivos para agradecer e dar glória a Deus hoje por você estar aqui? Lembrando que passamos por uma pandemia e tantas outras dificuldades que nós temos visto na televisão, ao nosso redor, mas hoje Deus nos permite estar aqui. Que possamos todos os dias levantar da nossa cama, dobrar os nossos joelhos e ter motivos para agradecer a Deus, porque Ele nos permitiu passar 24 horas de batalha e ser vitoriosos. Amém? Glória a Deus. Eu vou adorar ao Senhor e peço que você, se puder fechar os seus olhos e meditar na letra deste louvor. Fale com o Senhor nesta noite. Escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler. Pedi ao Espírito Santo para levar até você minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão palavras, silêncio também sabes ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia a raiar. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei meus pés da cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre,
tua presença é minha cura, se revelas em detalhes, numa mão que me segura, me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando minha alma grita no escuro, ó Jesus. Oh, oh, oh. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei meus pés na cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura, se revela em detalhes, numa mão que me segura. Me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando minha alma grita no escuro, ó Jesus. Amém. Obrigada, Sidney, por compartilhar com a gente seu talento, essa voz tão incrível, e a gente poder ainda mais louvar a nosso Senhor. Agora a gente passa a palavra para o nosso pastor Renan. Gostaria de lembrar os irmãos que mais tarde tem cantina também, então aqueles que quiserem, após o culto, ir lá embaixo, confraternizar, será um prazer. Falando com a Andressa aqui, só botar a pilha, está chegando a hora, daqui a 3 semanas é o casamento dessa jovem, Deus abençoe. Já decidiram que o Pedro vai estar somando aqui com a gente, né? Certo. Boa noite a todos vocês. Prazer, Manuel, estar com você mais uma vez. Prazer cada um dos irmãos, dos amigos. Obrigado, Sidney, apesar dessa crise de saúde que você teve essa semana, foi rinite alérgica, né? Conseguiu cantar com todo o sacrifício aí. Quando é bom quando sai do coração, como é bom, né? Muito bom. Quero convidar vocês a fazerem comigo uma viagem rápida. Há uma reflexão rápida que você, por mais novo ou mais idoso que seja, vai lembrar dessas coisas. Quero pedir que você se concentre agora 1 minuto, pegue a sua Bíblia e abra e reflita comigo em algumas coisas. Por exemplo, em Joel, lá no livro pequeno, né, de Joel, no capítulo 2, tem uma profecia, uma promessa muito gostosa da gente ver. E eu queria que você lembrasse para começar disso aí, Joel capítulo 2, versículo 28.
Joel 2, 28. Ali em Joel 2, 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias. Vou ficar por aí. Então você está lá no Velho Testamento, numa profecia dada ao profeta Joel, sobre o povo de Israel, eu vou dizer assim, sobre o povo de Deus, obrigado, sobre o povo de Deus. E aí eu quero destacar com você esse versículo, que vai para lá de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Joel capítulo 2. E é uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus. Antes fala de vários sofrimentos, de várias coisas que aconteceriam. E eu acho interessante que até o fraco ia dizer, eu sou forte. Lá no capítulo 3, versículo 10, última frase de Joel, Elias, olha que coisa interessante, o fraco vai dizer assim, eu sou forte, porque baseado naquilo que Deus vai fazer em seu coração. Sabe, senhor José, quando a gente está abatido, a gente diz, eu não vou conseguir, Igor. Aí Deus fala assim, não, tu vai conseguir sim. Essa é a ideia. Mas indo em frente, você também conhece o texto que está lá em João. Olha só, Paulo Sérgio, no capítulo 14. Lá em João, no capítulo 14, eu queria que vocês olhassem ali a partir do versículo 16. João 14. Então você tem uma profecia, Wagner, de Joel. Vocês acompanharam comigo, Vera? Joel. Isso foi mais de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Foi feita uma promessa para você, Madison. E a gente hoje vai levando nossa vida e eu vou chegar nela agora. Mas eu quero que você veja, depois de Jesus Cristo nasceu, e ele começa a organizar seus apóstolos, discípulos mais chegados, e ele vai andar agora com esses apóstolos, e nós estamos em João, no capítulo 14, versículo 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por pouco. O mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e manifestarei a ele. E daí por diante, Jesus Cristo vai falar com Judas e com seus apóstolos, deixe-vos a paz, da minha paz vos dou, 27, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas eu destaco aqui, voltando ao versículo 16, vos enviarei outro consolador, 17, o Espírito Santo da verdade. Então você tem lá, Renan, não sei nem o que é aquilo, mas eles estão olhando lá para a tela o tempo todo. Ah, tá. Ele é João, é Joel, o que é isso aí? Aí eles ficaram lá com... deixa lá. Aí eles ficaram... eu tenho então Joel, a promessa, 700 anos antes de Jesus nascer. Obrigado, Renan. E eu tenho aqui João, no capítulo 14, a partir do versículo 16. Jesus diretamente falando com os seus discípulos que ele enviaria outro consolador,
Por que outro? Porque ele estava sendo o consolo daquelas pessoas que andavam com ele. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está aqui, nós somos amigos, irmãos. Eu continuo impactado com algumas coisas que eu tenho visto, graças a Deus, dentro de igreja, como um batismo que eu assisti outro dia, participei. Você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Um bate-papo, a gente está em casa, só está a gente aqui. Já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Faz quanto tempo que você é cristão? Que você entregou sua vida para Cristo? Hoje pela manhã eu disse que você não pode chegar na porta de uma igreja como esta e tirar a sua roupa de problemas, a sua roupa de dificuldades, a sua roupa de angústias, de tristezas, e entrar aqui santinha, purinho, purificadinho, dizer eu vim glorificar a Deus e os problemas estão todos lá fora. Não tem como, você entra com toda a sua bagagem, sua carga, suas angústias, suas ansiedades, e você traz tudo isso aqui para dentro, e você tem que carregar tudo isso e colocar tudo isso, e espera que o culto fale, e que Deus fale, que Deus abençoe você, mas você está sobrecarregada, sobrecarregado, angustiado, obrigou com o marido, obrigou com a esposa, obrigou com os filhos, obrigaram com você, ou você está com problema na empresa, ou está com problema na saúde, ou está com sempre uma luta ou outra, ou está confuso com o que está acontecendo com o país, ou não sabe para onde é que vai, de onde é que veio, sempre tem alguma coisa. A pergunta desta noite é se você está sozinho, sozinha. Como é que está o Espírito Santo em você? Qual foi a última vez que você sentou e bateu um papo com você mesma? Com você mesmo? O celular de cada um de vocês está cheio de autoajuda. Conselheiros e conselheiras ficando ricos, ensinando as pessoas a conversarem consigo mesmas, a procurarem ajuda em si mesmas. A minha função aqui não é esta terapia. É procurar conselho e ajuda em Deus. Por isso a minha pergunta esta noite é se você tem conversado com o Espírito Santo de Deus. Qual foi a última vez que você conversou com o Espírito Santo de Deus? Ah, pastor, eu oro toda vez que eu vou comer. Eu agradeço todas as vezes que eu vou dormir. Todas as vezes que eu acordo. Eu não estou perguntando sobre isso. Não é como um casamento que você diz assim, bom dia, bom dia. E você sai para trabalhar, e ela sai para trabalhar, e cada um vai para o seu lado, ela fica em casa, ele fica em casa. Não é isso que eu estou perguntando. Né? Aquela lista de compras, olha, tem que comprar isso. Tá bom, vou no mercado, eu resolvo isso. Eu estou falando de bater um papo mesmo, de abrir o seu coração. Se algum de vocês escutar o que eu estou falando hoje, terá feito todo sentido essa conversa. A pergunta desta noite, que eu falei pela manhã, que eu ia conversar com vocês, é porque eu sei que vocês estão, assim como eu, soterrados. Nós vamos acumulando problemas e decepções e angústias e coisas. Isso vai esfriando a nossa fé. E nós temos estudado aqui pela manhã sobre avivamento. Avivamento tem a ver com o Espírito Santo. E se nós não temos contato, conversa, ligação, paixão, amor, relacionamento com o Espírito Santo, o avivamento nunca vai chegar. Se nós não damos espaço, brecha para o Espírito Santo, ele nunca vai chegar. Eu quero dizer para vocês uma coisa, por que me emociona um vídeo como aquele? Por coincidência, eu estou usando a mesma camisa que aquele coral, que eles chamam, os corais, né, da Cracolândia, da Cristolândia está usando, né? Jesus transforma. Amados, pessoas que até então, algumas delas achavam que não tinham a menor esperança, porque o crack é alguma coisa que chega e domina a vida, nós temos experimentado, assim como álcool, cigarro e outros, maconha, cocaína, seja lá o que for, dominam a vida, nós temos visto como Jesus Cristo tem transformado literalmente. E eu já falei com você que o tratamento na Cristolândia, ele tem um processo onde a pessoa entra num lugar de triagem, numa casa, num local onde ela é recebida por missionários, voluntários e da Junta de Missões, fica 3 meses. 3 meses ali.
e é tratado, trabalhado durante 3 meses. Depois desses 3 meses, essa pessoa é enviada para um outro local. E você sabe quanto tempo dura os batistas trabalhando aquela pessoa para recuperá-la para Jesus, para deixar Jesus transformar aquela vida, mantido, café, almoço, janta, banho, roupa, tudo. Sabe quanto tempo leva? 2 anos. Nós mantemos 1, 2, 3, 10, 100, centenas de pessoas no Brasil inteiro, em várias cristolândias que existem. Vocês viram os corais aqui, não é o mesmo coro. Não sei se reparou que não era o mesmo coral. Eu aplaudo porque não é o mesmo coral. Eram vários corais cantando em vários lugares diferentes. E foi feita uma montagem de homens que largaram ou perderam suas famílias. Vocês sabiam que da nossa igreja já aconteceu isso? Vocês sabiam que da nossa igreja foi encaminhado pessoas para serem tratadas, estão sendo tratadas lá? Você sabia disso, Vera? Vocês sabiam que nós trabalhamos com essas pessoas, que nós ajudamos as pessoas, que nossa igreja faz parte desse processo de recuperação, que a gente se envolve com isso? Você sabia que quando a gente dá a nossa oferta, a gente se envolve com isso? Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus, que nós pregamos aqui, ele está transformando pessoas aqui do lado. E nós estamos ligados a isso, Milena. Isso não é só discurso e muito menos política, Luiz Alberto. Isso faz sentido, a diferença que fez. Eu estava lembrando ainda há pouco no gabinete, orando com eles, quando eu batizei o Wallace. Me veio a imagem direitinho de eu batizando o Wallace. Primeiro batismo, lá no início, há 10 anos atrás. Essa transformação que Deus faz aqui, Ele está fazendo em vários lugares. E a Cristolândia é um desses lugares. E hoje nós estamos simbolicamente encerrando uma campanha de missões nacionais. Porque ela continua, a nossa igreja não para. Todo domingo a gente levanta a campanha de missões. Todo domingo trabalhamos com oferta de missões. Todo domingo, quem quiser, pega o envelope de missões e coloca a sua oferta ali e coloca no gasofilácio. Aquele dinheiro não vai para o caixa da igreja, vai para missões. Todo domingo podemos fazer isso, missões, 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 porque todo mês nós mandamos dinheiro para missões. Não mandamos uma vez em uma campanha, mandamos todo mês agora, todo mês agora, todo mês agora. E particularmente pessoas como eu e outros tantos, mantemos missionários lá, porque nós acreditamos que o Espírito Santo ainda está conversando com as pessoas. Ele tem conversado com você, o Espírito Santo tem falado com você, ele tem orientado a sua vida, você bate papo com ele. Você conversa com o Espírito Santo, você tem parecido doida, louca por aí, biruta. Porque senão, se você não parece um biruta, se você não parece um louco, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Todos, por favor, abram sua Bíblia em Atos, e eu vou parar com esse texto agora. Atos capítulo 2. E eu comecei perguntando se você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se o Espírito Santo está dentro de você. Se você tem o Espírito Santo aí, você conversa com várias pessoas, eu quero convidar você a bater papo com o Espírito Santo, a pedir a Ele que te mostre as coisas, a deixar Ele puxar a sua orelha, a sentir uma pessoa fora desse planeta, a ser como se fosse biruta, a deixar realmente que esse mundo seja guiado com palavras no seu ouvido, como se fosse até uma esquizofrenia, como se você ouvisse vozes, mas que não confundem, porque não trazem tormento, dor, perturbação. Quando o Espírito Santo fala, traz consolo, paz. Por isso que no texto de João, no capítulo 14, quando eu falei que ele disse que ia mandar um novo Consolador, ele ia trazer um Consolador, ia mandar aquele que está contigo e andar com você, porque o mundo não conheceu, mas você conhece, ele está dentro de você. O texto continua desenvolvendo, lá no versículo 27 de João 14, ele diz, eu deixo-vos a paz, porque o Espírito Santo não traz confusão, não é um espírito de divisão. Você não vai ficar perturbado quando ele falar com você, não vai te trazer dúvida. Amados, eu quero que você me perdoe, porque há muito tempo, eu estava conversando outro dia com uma pessoa aqui na igreja sobre isso, há muito tempo eu aprendi que a gente tem que falar de nossas experiências, nossas relações, nossas coisas com Deus. Pelos frutos você conhece a árvore, e ninguém aqui é perfeito, ninguém dentro desse santuário é perfeito, mas você tem que ter testemunhos, você tem que ter frutos para mostrar, tem que ter alguma coisa para dizer. O Espírito Santo fala com vocês,
Ele mostra para você onde é que tem uma vaga para você colocar o seu carro. Ele diz para você onde é que é a rua que você deve entrar. Ele fala para você qual horário que você não deve ir em determinado lugar. Ele te incomoda quando você fala uma coisa errada. O Espírito Santo tem que conversar com você. Mas ele só vai fazer isso se você deixar. Eu não sei por que ele faz isso. Porque por mais que ele faça com você ou comigo, eu sempre acho, Elias, que nós não merecemos. Eu acho, Vilma, que nós somos pequenos demais. Cíntia, eu acho que a gente não é nada. Esta tarde inteira meu filho passou estudando, porque nós combinamos que ele ia estudar, que tem semana de prova pela frente. Eu disse, tu vai colar em mim e vai estudar a tarde inteira. Foi a tarde toda apostila. E a gente estuda junto, né? Porque a gente tem que ficar pesquisando o que é largata, barata, quantos... Eu estou lá querendo saber quantos pés tem uma barata, mas tive que olhar uma fotografia para poder lembrar que tem 6 patas, que a barata tem 6 pés. Que nojento. Mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer aqui, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está orientando cada um de nós. E por mais que a gente seja pequeno, que a gente tenha coisas pequenininhas, que a gente seja como um verme desses, no meu ponto de vista, somos sempre vermes. Ele sabe e nos criou como filhos deles. Como diz o nome desse jovem, Deus conosco, não é isso, Emanuel? El quer dizer Deus. Deus está conosco, através do Espírito Santo. Quero contar para você uma experiência. Outro dia aconteceu uma coisa estranha. 2 homens entraram no ônibus praticamente vazio, e eu estava com meu filho naquele ônibus. 2 homens estavam uniformizados de algum tipo de serviço de limpezas, e eles estavam com 2 botas brancas bem grandes, com um macacão por dentro da bota, uma roupa, tipo um macacão de cá de cima, de listras que acendem no escuro, e era de dia. E eles estavam conversando, 2 senhores, e alegres, estavam vindo do trabalho, ou indo para o trabalho, eu não sei o que era. E eles se sentaram em outro lugar assim, do outro lado do ônibus. De repente, um deles levantou e começou inquieto a procurar alguma coisa, e falou com um amigo, eu perdi alguma coisa. E eles começaram a vasculhar o ônibus. E eu estava com meu filho, e a gente ficou olhando aquilo, outras pessoas começaram a olhar, e foi estranho. E aquilo foi demorando, de repente mais pessoas começaram a levantar, e um homem, outro veio lá de trás e deitou no chão, e ficou olhando, o ônibus estava praticamente vazio. E aquele homem, um daqueles homens tinha perdido a carteira dele. A carteira. E ele disse que dentro da carteira dele estava todo o pagamento dele, estava o negócio de transporte dele, e a carteira, um ônibus vazio, a carteira, virou pó, sumiu. A carteira evaporou. Ninguém achava a carteira, mas o ônibus estava vazio. Tinha uma criança aqui, outra ali, uma pessoa ali, outra lá, um casal ali atrás. Então a carteira tinha caído, não tinha como ter ido para trás, porque o banco não permitia, então tinha que ter ido para frente, mas o ônibus não freou. E a gente, todo mundo olhando, daqui a pouco eu levantei, procurei, olhei, e aquela agonia foi passando, e aquele homem desesperado, porque o dinheiro dele, tudo dele estava naquela carteira. Uma carteira com o dinheiro do homem, mas estava nesse bolso. E a gente começou a perguntar, você tem certeza? Você perdeu no ônibus? Ele disse, sim, porque eu paguei a minha passagem, eu peguei o meu cartãozinho, passei naquela roleta eletrônica que paga o cartãozinho ali, coloquei na carteira e coloquei no bolso. Bom, então ele entrou, ele estava com a carteira mesmo. Mas ninguém tinha descido do ônibus, não tem como, não roubou a carteira, não. Ele sentou e a carteira sumiu, não caiu entre os bancos, a gente abria banco, e fomos abrir todos os bancos, e revira banco, e sumiu a carteira. A agonia era muito grande daquele homem, todo mundo já não sabia o que fazer para ajudá-lo. Olha, creia você ou não, disse Jesus, onde é que está a carteira desse homem? Eu disse, me mostra onde é que está a carteira desse homem. Quero dizer 2 coisas sobre essa história. 2 coisas. Deus, onde está a carteira desse homem? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Eu sei que para você é loucura, para mim também, são coisas da vida. Eu só quero te mostrar o meu Espírito Santo. Você mostra o teu para você mesmo, ou conta depois se você quiser. Deus disse onde estava a carteira dele. E naquele vai para lá, vem para cá, eu toquei no ombro dele e disse assim, olha em tal lugar. Eu disse para ele assim, já procurou em tal lugar? Ele botou a mão e pegou. Ah, está aqui. A carteira está aqui. Mas eu fiz uma coisa errada. Eu sentei do lado do meu filho e falei assim, filho,
Eu fico até sem graça de ser tão inteligente assim. E brinquei com meu filho, porque eu tinha dito para aquele homem onde é que estava a carteira dele. 2 dias depois, ou 3 dias depois, eu liguei para o meu filho e falei, filho, quero corrigir uma coisa. Lembra aquele dia da carteira, assim, assim, assim? Não fui eu que descobri onde estava a carteira. Eu orei para que Deus me dissesse onde estava a carteira, e Deus me disse onde estava a carteira. Então, como eu disse para você, não é papai inteligente, é porque o Espírito Santo me disse onde estava a carteira daquele homem, porque ele estava muito angustiado. Por isso eu disse para ele onde estava a carteira dele. A honra é do Espírito Santo, meu filho. Eu só estou ligando para falar com você, porque faz 2 dias que o Espírito Santo está me incomodando, porque eu dei a honra para a pessoa errada. Não é que eu seja inteligente, é que o Espírito me disse onde estava a carteira. Vocês querem saber onde estava a carteira daquele homem? Vocês já descobriram onde é que estava a carteira dele? Hã? Dentro da bota dele. Quando ele foi colocar no bolso, a carteira caiu dentro da bota, aquela bota grandona. Se eu não tivesse citado a bota grande, branca no início, eu dei ênfase de propósito, você talvez teria boiado como todo mundo no ônibus. O homem andando no ônibus todo com uma carteira dentro da bota dele. Aquelas botas largas, brancas de laticínio, sei lá o quê. Simplesmente disse para ele, você já olhou dentro da sua bota? Mas eu confesso que eu ouvi uma voz, olha na bota. Eu só ouvi essa frase, olha na bota. Eu podia chamar realmente de inteligência, mas não acredito assim. O que eu estou querendo dizer a você é que eu acredito. Algumas vezes eu vou visitar pessoas, a minha vida inteira foi assim. Não sei se acontece contigo. E eu sei que o lugar lá é difícil de botar o carro. Eu digo, Deus, eu preciso de uma vaga. Como eu preciso de uma vaga? Me ajuda. Ao chegar no lugar, uma pessoa está saindo naquela hora. Porque se ela saísse antes, alguém botaria o carro naquela vaga. E eu preciso daquela vaga. Porque a pessoa que está me esperando não sabe os apertos que foram para eu chegar naquela hora, e eu preciso que aquela pessoa me receba naquela hora. E no texto que você tem aí de Atos, ele vai mostrar sobre a descida do Espírito Santo. E a pergunta que eu tenho para você essa noite, para a gente poder terminar essa conversa, é: onde está aquele Espírito Santo dentro de você, de quando você se converteu? É grande, né? Onde está hoje, melhor botar assim, Milena, onde está hoje aquele Espírito Santo dentro de você, de quando você se converteu? Aí tu vai ter que se lembrar de quando você converteu, você via fogo cair do céu, via nuvens se mexendo, Jesus Cristo falava nos passarinhos, as plantas que sopravam era sinal de Deus, tudo. E agora não, agora tem 200 pregações na 93 FM, esta é a sua rádio 93. Tem várias coisas acontecendo e você nem... Música toca, hino e mais hino, você nem... Já ouvi essa mensagem, esse texto aí eu conheço de trás para frente, nada mais mexe com o seu coração. Então o Espírito Santo me fez perguntar para mim mesmo, perguntar para você também, onde está aquele Espírito Santo, onde está hoje, aquele Espírito Santo dentro de você, de quando você aceitou a Jesus Cristo pela primeira vez, de quando você se converteu. Como é que o Espírito Santo vem para uma pessoa? Quando é que o Espírito Santo vem até uma pessoa? O que aconteceu aqui nesse dia em especial? Porque a promessa foi feita lá em Joel. Jesus confirmou que aconteceria, eu li para você em João 14. Mas agora em Atos dos Apóstolos está de fato acontecendo, Renan. Aqui em Atos 2, de 1 a 12, está acontecendo, Marileda. É agora. Eni, é aqui. Muitas vezes a gente fica ouvindo promessa, a coisa não acontece. Agora aconteceu. Gerações e mais gerações, Célia, se passaram para que uma geração visse isso acontecer. Nossa geração vive várias promessas que foram feitas na Bíblia. Hoje a gente tem colhido promessas que foram feitas, que muita gente não viu. Jussara. E hoje nós estamos colhendo, Sarinha, pessoas que estão colhendo hoje aqui, coisas que foram feitas lá atrás, Marcos. Você está me entendendo? Pois bem,
tanto Paulo Sérgio, para reativar, reanimar o Espírito Santo dentro de você, daquela juventude, daquela igreja católica que você conheceu, daquele Espírito Santo que falou com você lá, que fazia, acontecia, como hoje aqui agora, é necessário a gente estar buscando. O Espírito Santo não vem para quem não está buscando, para quem não está esperando, Milena, para quem não está procurando, para quem não está caçando, para quem não está querendo, Wallace. O texto que você tem aí no capítulo 2 de Atos, no versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que diz o versículo 1? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Voltando à página, versículo 14, capítulo 1, diz o quê? Versículo 14 de Atos, capítulo 1 de Atos, versículo 14, é só um pouquinho atrás aí. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Atos 1, 14. Eles estavam perseverando juntos, unânimes em oração, como Jesus havia determinado. E nós estamos falando aqui de Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e daí por diante, todos os apóstolos, discípulos, todos estavam perseverando. Está ali em Atos, no capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. O que eu estou dizendo para você, Eterna, é que se vocês, Madison, se nós voltarmos a buscar o Espírito, ele vai voltar a acender dentro de você. Se você, Andressa, voltar a falar e a conversar, se já não faz, ou se faz, fazer mais. Como é que eu vou fazer esse bolo para ele? Como é que eu faço isso aqui num solar? Primeiro bolo meu foi solado, quer dizer, meu não, dela para mim. Foi solado. Ficou desse tamanhozinho assim. Era de cenoura. Rapaz, que bolo gostoso. Ela ficou arrasada porque solou. Mas estava gostoso de verdade. E daí depois vieram outros. Mas fale com Deus sobre as pequenas coisas, Milena, da tua vida. Fale, Igor. As pequenas peças que não se encaixam. Sabe aquela hora que o cliente está em cima e a coisa parece que não encaixa? Não sei se você já passou por isso. Deus me dá uma saída para esse negócio entrar, esse parafuso dessa porca. Parece que vira outra coisa de uma hora para outra. Uma peça some. A chave que você precisa estava aqui agora, ela desaparece. Eu acredito que Deus mostra. Eu não sei se eu sou bobo, eu não sei, mas eu acredito que as pequenas coisas, Deus fala com a gente. E eu gostaria que vocês acreditassem também, Paulo, porque a Bíblia continua dizendo, Elias, que o Evangelho é para os loucos, os malucos, porque as coisas loucas deste mundo confundem as sábias, e as coisas sábias deste mundo literalmente não passam de nada para Deus, conforme nos diz a palavra. Primeira coisa, aqui está dizendo então, que o Espírito Santo vem, se revela, se apresenta, Helenilson, para quem está dizendo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, quero convidar você essa semana a sentar um momento na sua cadeira, sem celular, sem televisão, sem nada, a sair de sua casa, se for preciso, a sentar na rua, numa praça, num lugar onde ninguém te conhece, dizer, Espírito, fala comigo. Ou a enfiar 2 fones no ouvido, nada ligado, dizer, fala comigo. Segunda coisa, quando o Espírito Santo vem falar com você, é diferente de tudo que você já experimentou. Você já passou por isso? É uma coisa diferente. Cíntia, não é como o abraço de um filho que é delicioso. Quando o filho abraça a gente, eu fico imaginando quando abraça aqui. Eu estou abraçando aqui ainda, nessa posição, mas quando abraça aqui deve ser delicioso também. Quando a gente pega o filho, é um pedaço da gente, é bom demais. Dá vontade que ele entre dentro da gente, a gente entre dentro dele. Eu não sei se você sente isso. Se vocês que abraçam netos, Paulo já me disse que é mais gostoso ainda. São filhos dos filhos, é um prazer. Vocês sentem isso, quem tem netos aqui, sentem isso. A Vera tem também. É um negócio muito gostoso. É filho dos filhos da gente. Deve ser saboroso demais. Deve ser loucura isso, de tão gostoso que é.
vê-los crescendo, a nossa história continua através deles. Pois bem, o Espírito Santo é mais diferente ainda. É como se de repente uma pequena sala, um sol nascesse para você dentro de uma salinha pequena. Não para te queimar, mas para te iluminar. Ele brilha, mas não te deixa cego. Ele aquece, mas não te queima. Ele te conforta. É um brilho diferente, é uma sensação diferente. O versículo 2 de Atos 2, alguém pode ler, por favor? O que diz o 2? Uma pessoa só, você fica disputando quem vai ler? Qualquer um, mas lê uma pessoa só. Muito obrigado, esse é o meu guerreiro Abraão. Olha que coisa interessante, tinha vento naquela casa? Não. Era o som do vento, era só o barulho. Como que um som muito forte não era nada normal, Zé Luiz. Não tinha nada normal nisso. O seu encontro, Igor, com o Espírito Santo não tem como ser normal, porque ele não é parecido com nenhuma pessoa que você conheça. Igor, o Espírito Santo vem no seu quarto. Lá no seu quarto ele fala com você. Teu pai e tua mãe estão no quarto deles. Aquela cachorra que parece um bicho que fica correndo para lá e para cá, que derruba a casa toda, esqueci o nome. A vovozinha maravilhosa está lá, Dona Terezinha. Está todo mundo no seu canto. O Espírito Santo vem falar com você. E do nada dá vontade de rir, dá vontade de chorar. É um negócio gostoso demais. É bom demais. É como se abrisse uma porta e você visse... Eu sei que vocês já viram aqueles filmes que abrem um portal, o último desses portais que eu vi por aí. Portal existe desde quando eu nasci. É um tal do Senhor dos Anéis? Não, esse é antigo. Esse agora é Mistério, Senhor Mistério. Ah, o Doutor Estranho, o Doutor Estranho. Esse aí deve ser Pastor Estranho também. O Doutor Estranho, que abre os anéis assim, que ele vai de uma dimensão para outra. É como se você passasse, Luiz Alberto, para outra dimensão. Carla, é um negócio incrível. Esse é o Espírito Santo encontrando você. Você está lá desprezado, abandonado, sozinho, angustiado, parece que perdeu o eixo. E ele vai ali no meio da multidão, dentro do metrô, no meio de todo mundo, ele toca em você. Parece que você não escuta mais ninguém. É como se o estádio de futebol todo parasse de falar. Eu gosto mais dessas cenas quando está todo mundo falando, de repente a pessoa fica quietinha. Uma cena que eu sou apaixonado por um filme, é aquela que vai explodir a escola dos X-Men, e tem um cara que corre, e o cara ele foge à velocidade do vento, do tempo, do som, do espaço, e ele consegue resgatar todos os alunos. Eu não sei o nome desse cara, mas ele consegue resgatar o nome de todos, ele consegue resgatar, botar todo mundo lá E ele consegue, assim, parar a bala também, tem outra cena, ele fala as coisas fora do tempo. É o que eu quero dizer a você, que quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele tira você da pressão desse tempo. Ele é atemporal. Qual foi a última vez que você teve um encontro assim com o Espírito Santo? Você consegue se lembrar? Quando o pastor manda uma musiquinha para você, durante um dia, uma noite, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, sei lá, meus horários são muito doidos. É porque eu quero proporcionar a você, minha ovelha, um encontro com o Espírito Santo. Um minutinho como eu tive. Sair um pouquinho dessa realidade. Porque, pastor, não dá dipirona, Tilenol, eu não sou farmacêutico. Não dá outra coisa. Ele divide a unção. Eu espero que meu pastor faça isso comigo até eu morrer quando for velhinho. Então, quando eu mando essas coisas, eu compartilho, e agora eu uso a mídia para isso. Meus horários são doidos, eu sei. E minha sugestão vai junto com o que Deus me ajudou a fazer. Para tudo. E eu imagino um casal brigando e parando e ouvindo. Ou imagino alguém estressada, alguém sozinha na casa, uma mulher ou um homem, ouvindo aquele hino. E o Espírito Santo visitando aquela pessoa.
e acalmando aquele coração. Naquele dia, aqueles homens estavam naquela casa orando, esperando sei lá o que, sabe-se lá de onde, mas eles estavam com medo. Os apóstolos estavam com medo. O chefe deles, o líder deles, o Deus deles, o Senhor deles, o Messias deles, o Cristo deles, tinha sido crucificado, tinha sido morto, arrastado pela cidade, envergonhado, preso, oprimido. Depois apareceu, fez milagre e foi-se. E eles ficaram de novo sozinhos. E ele disse: vou enviar o Espírito Santo, vocês fiquem orando, buscando, que ele vai vir para vocês. E cadê ele? Cadê ele? Tic-tac, 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 tic-tac. E nada acontece na sua vida. Cadê, Senhor? Estou te clamando, estou te pedindo, tic-tac. E cadê o Espírito Santo? Você tem que estar buscando. E quando ele vem, ele enche a sua vida. Ele marca a tua casa, que é a sua moradia, o seu ser. Como um som, como alguma coisa que você sente que é diferente. E você sai totalmente diferente dali. Você quer ver uma coisa interessante? Mamãe não pode passar para o papai. Papai não pode passar para a mamãe. Amiguinho não pode passar para a amiguinha. Ninguém pode passar para ninguém. O versículo número 3. Vera, você pode ler para mim, por favor? Bom, só para vocês entenderem, não apareceu nem fogo, não tinha fogo ali nenhum. A ideia, a imagem aqui é, metaforicamente, você lembrar que a vela, quando fica acesa, parece uma línguazinha. Aquela chamazinha, uma chama, parece uma língua. O desenho de uma chama é o desenho de uma língua, é só isso que está dizendo aqui. Então, uma folha pontuda, uma folhazinha. E aí ficou assim, um tinha, pulava um, o outro tinha. Pulava um, o outro tinha. Pulava um, o outro tinha. Não é assim que aconteceu lá? Estava todo mundo reunido. E aí apareceu uma chamazinha, né, como se fosse uma chama na cabeça de um, aí pulava 2 na cabeça do outro, pulava 3 na cabeça de um, é assim que estava cada um. O Espírito Santo é individual. Ele é individual. Ele conhece o indivíduo. Ele conhece você. Esta noite vocês cantaram isso. Esta noite vocês glorificaram a Deus. Esta noite vocês falaram e ele agradeceu e ele ficou feliz. A Bíblia diz que ele se alimenta com os nossos louvores, mas ele se entristece com as nossas murmurações. Quando nós o desprezamos, sabe quando você passa por alguém e faz de conta que não conhece? É assim quando você não fala com o Espírito Santo todos os dias. Conversa com ele, fale com ele as pequenas coisas da sua vida, não se sinta mais só. Quem tem o Espírito Santo não precisa ficar sozinho, não precisa se sentir sozinho, divida com ele. Reclame com ele, converse com ele. Ele é individual. Ele fala com cada um de nós. O texto diz que ele veio para cada um. Mas saiba de uma coisa. O versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outros idiomas, segundo o Espírito Santo concedia, permitia que eles falassem. O Espírito Santo sempre tem, e aqui eu quero terminar, um objetivo. Se você quiser, então, começar a viagem que o pastor Renan está convidando você, eu disse que para você receber ou reavivar, ou a gente está falando de avivamento aqui domingo de manhã, todo domingo de manhã tem uma escola dominical aqui, eu quero convidar vocês a virem, a se esforçarem para acordar às 8:30 da manhã e às 9 horas estarem aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Quem diz de recreio diz amém, 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 amém. Às 9 horas da manhã estarem aqui domingo que vem, para as 9:30 começarmos o culto, amém, irmãos? Amém. Para termos a nossa escola bíblica dominical com o pastor Renan, ouvindo essa voz. Eu posso mudar a voz se você quiser. Eu também posso falar diferente. Se a minha voz estiver incomodando a EBD, você só fazer um sinal. Eu posso falar de outro jeito, não tem problema, posso ficar horas assim. Se o problema for minha voz,
porque eu quero fazer qualquer coisa para vocês estudarem sobre avivamento comigo nesses dias. Eu tenho poucos dias para isso, poucos dias para falar com vocês sobre este assunto. O material novo já está sendo comprado, professores estão preparando para tomar minha cadeira e falarem para vocês. A Vera não aguenta mais me ouvir, ela está doida para dar aula para vocês, e a Ana Larrúbia, e o Elias, e o Jorge Baeta, os professores aí que vão estar assumindo a classe dos homens e das mulheres, e eu vou estar no meu humilde lugar de professor de doutrinas, então quero que vocês se preparem para isso. Mas se vocês entrarem nessa viagem procurar o Espírito Santo, tem que estar buscando. Ele vem de forma diferente para você, ele vem para você, mas ele tem um objetivo. Deus não joga o tempo dele fora. Veja que o Espírito Santo veio naquele dia, naquela hora, eles estão procurando, estão pedindo, porque ele tinha um objetivo. Você conhece a história. E o texto continua dizendo até o versículo 11, que aquelas pessoas, aqueles homens que receberam o Espírito Santo naquela noite, começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. Começaram a falar em outras línguas. E começaram a glorificar a Deus, louvado seja, glória a Deus. Porque é uma coisa muito gostosa, é muito forte, é muito maravilhoso esse encontro. Essa paz, essa sensação, essa liberdade que o Espírito Santo dá, essa alegria. Eu vi dentro do batistério. O homem não conseguia ficar parado. Ele dizia, gente, que paz maravilhosa, que sensação deliciosa. E o pastor Xerém só queria batizá-lo. Eu pensei, Xerém vai dar-lhe um tapa na nuca, uma rasteira no pé e dizer, afoga logo, pelo amor de Deus. Que o homem não parava de glorificar o Senhor. Eu lembro do Paulo emocionado aqui, Paulo Sérgio. Eu dizia, como é que eu vou derrubar um homem desse tamanho aqui, Senhor? Toma conta do Espírito Santo. Porque é gostoso, é emocionante, é bom, o batismo estar junto nessas coisas é importante. Pois bem, a Bíblia diz que tinham ali naquele lugar de Jerusalém, versículo 5, pessoas de todas as nações debaixo do céu. E lá no versículo 9, 10, 11, diz que tinham pardos, medas, helenistas, mesopotâmios, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, e todos eles, versículo 11 termina dizendo, ouvimos nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como é que nós podemos estar ouvindo nosso próprio idioma, nossa própria língua, glossa? A palavra línguas aqui está em glossário, glossa no grego. Porque o objetivo de Deus naquela noite era expandir o evangelho ao nascimento de missões mundiais. Missões mundiais estão nascendo de uma forma incrível, porque numa só noite, numa cidade, em que pessoas do mundo inteiro, daquele momento, vieram para uma grande festa, eles todos começam a ouvir sobre um tal de Jesus, que seria o Messias, que todo mundo tinha ouvido falar. E agora, cada apóstolo desse aqui, que eu li para vocês antes, lá no capítulo 1, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Zefeu, Simão, começa a falar em português, francês, italiano, japonês, e eles todos vão ouvir nos seus idiomas, ao mesmo tempo sobre Jesus. Olha, você chega numa cidade, você viajou para algum lugar, você vai para um país de outro mundo aí qualquer, um lugar e você escuta alguém falando em português, é maravilhoso, você não quer nem saber quem é a pessoa, você quer chegar perto para ouvir essa pessoa e dizer, você é do Brasil, eu também sou de lá. Porque você reconheceu o idioma, você reconheceu a fala. E aqueles habitantes ficaram maravilhados. Maravilhados, Luiz. Porque todo mundo, ao mesmo tempo, cada um na sua linguagem, Andressa, começou a ouvir falar de Jesus Cristo. O objetivo de Jesus, naquela noite, naquele instante, não era que o Espírito Santo só tocasse, Marileda, em você. Isso foi maravilhoso, Emanuel. Que viesse sobre sua vida, que é o que as pessoas estão procurando por aí. Eu quero falar em línguas. Eu quero o poder de Deus, eu quero o dom da cura, eu quero o dom da libertação, eu quero o dom da prosperidade, eu quero o dom da transformação, eu quero tudo isso também. Eu fico triste porque eu não tenho o dom da cura.
Eu queria tanto ter o dom da cura, eu queria tanto tocar nas pessoas, elas poderiam ser curadas. Eu queria orar pelas pessoas, elas serem curadas. Eu queria esse dom, mas eu não posso ter, talvez porque eu seja vaidoso demais, eu não posso ter esse dom. Deus não me deu esse dom, me proibiu de ter esse dom, tudo bem, me deu outros. Eu acho lindo esse dom, acho incrível, porque eu detesto ver as pessoas sofrendo, eu não aguento ver alguém sofrendo de uma dorzinha sequer, isso me arrebenta. Talvez por causa do dom da compaixão, eu sinto dor junto com a pessoa. Eu quero abraçar homem, mulher, velho, criança, não interessa o sexo, a cor, o tamanho, a catinga, o cheiro, não interessa. Eu fico desesperado quando sei que alguém está sentindo dor. E eu não posso curar ninguém. Isso me mata. A vida inteira ministerial foi assim, isso me mata. Mas Deus não me deu o dom da cura. Não quis que fosse assim. Porque ele tem os objetivos. Você quer saber qual era o objetivo dele naquela noite? Ou desculpa, naquele dia? Versículo 37. Pedro toma a palavra um pouco depois que todo mundo começa a pregar. Pedro toma a palavra, faz uma pregação linda. E aí, 37, as pessoas todas agora viram e dizem assim: ouvindo eles, a multidão, estas coisas, seus corações foram tomados, compungiram-se, quer dizer, o coração foi quebrantado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, todo mundo falando ali em línguas, cada um no seu idioma: que faremos, irmãos? 38, Pedro diz: arrepende, cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus, para o perdão dos seus pecados, recebereis também o dom do Espírito Santo. E aí o versículo 41 vai dizer: então foram os que aceitaram e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Tudo que eu falei antes foi para que quase 3.000 pessoas em um dia de evangelismo. Se vocês quiserem o Espírito Santo só para terem, lamento dizer, não funciona bem assim. Deus vai te dar o Espírito Santo para você pregar como eu estou pregando, para você cantar como o Sidney cantou, para você tocar como o Marcos tocou, para você dirigir ou pregar como a Carla dirige e prega bem, para você ministrar, por exemplo, através de uma rádio. Eu falo para uma igrejinha, o Elias, através do seu conhecimento de rádio, pode falar para centenas de igrejas. Nunca pare de fazer isso, homem. Você nunca na sua vida se atreva a parar de fazer isso, homem. Você tome posse desse seu ministério, você dê um jeito de fazer isso, porque você tem um dom que Deus te deu. Faça o que for, que não dê dinheiro esse troço, porque esse troço não dá dinheiro, eu sei disso. Você pede a Deus recurso financeiro e você vai trabalhar sem dinheiro, mas você faz as pessoas ouvirem o evangelho de Deus, porque ninguém mais, os jovens estão olhando o celular, mas muitos idosos estão precisando de um rádio que fale de Jesus. Você não pare de fazer isso, meu filho. Eu não tenho esse dom, não tenho esse conhecimento, você tem, meu filho. Não pare com esse dom, não pare com esse ministério. O Senhor não quer essa moeda enterrada, meu filho. Você faz essa obra. Deus te ama. Ele te deu isso, mas Ele vai te cobrar isso. Ele está te capacitando. Não se enterra, não. Vai lá. E não precisa botar minha voz, não. Bota de outro, mas bota. Tem muita pregação aí, tá? E vocês que têm dons, não enterrem seus dons. Usem seu tempo, evangelizem, usem as ferramentas que puderem. E não se sintam sós. Peçam o Espírito Santo. Cíntia, louvado seja Deus. Que seriedade, parece professor de matemática, tua mãe. Trabalhando com a gente na direção da igreja agora, uma líder. Deus abençoe seu casamento, fortaleça teu marido, você. Ajude sua mãe, filho. Não é fácil teu pai entender essa dimensão que ela está abraçando agora. Ajuda ele, dá força para ela. Deus abençoe vocês. Quero dizer a cada um de vocês que todo mundo aqui, quanto mais se envolve com o evangelho, mais leva pedrada. Dentro de casa. Porque a luta de vocês é espiritual. Essa gente aqui, que falou esses glossos, esses idiomas todos aqui, alguns deles morreram crucificados de cabeça para baixo, outros morreram apedrejados, outros morreram degolados, mas uma coisa eu tenho certeza,
Todos estão na glória, porque Jesus disse: estarão à destra, estarão ao lado do meu Pai. Quando ele vier, todo mundo vai ver isso. Paga o preço. E sobre aquela janelinha que eu falei, se você não experimentou ainda, pede o Espírito Santo, aquele portal. Esse encontro com o Espírito Santo vai trazer vocês em todos os cultos. No dia do final da formatura, era o último ano, 4 anos de faculdade teológica, internato. Como é internato, você mora e dorme no mesmo lugar. É quase uma escravidão maravilhosa. Você dorme e acorda no mesmo lugar. Então você acorda às 6 horas da manhã, 6h30, come o que der para comer e sai correndo para a sala de aula. Aí de você chegar atrasado, estilo americano, rigoroso, as cadeiras são parafusadas, eram parafusadas no chão, você nem podia mexer do lugar. Aí você tinha aula. Quase meio-dia você sai para comer alguma coisa, tem que arranjar um estágio, trabalhar, fazer um dinheiro, vai para um galpão grandão para comer, pega a sua bandeja, bota a comida, come, e aí vem as atividades, estuda, biblioteca maior da América Latina. Bom, daí, no último ano, nas últimas aulas, já falei com vocês, desculpa repetir, me chega um professor desse tamanho, na frente da turma, um professor que esse é difícil ouvir, porque, quer dizer, é difícil não ouvir, porque ele entrava, se o aluno faltasse aula, faltou 2, 3 aulas, ele saía da turma, em vez de pegar o carro e ir embora, ele ia lá no prédio do aluno, batia na porta, você podia estar sem roupa, o cara entrava na sala, entrava no seu quarto, pastor, sentava assim, por que está faltando a aula? O que está acontecendo com você? Eu vim aqui orar contigo. Pastor Vitor Manuel Valente, pastor de Copacabana. Não sei se ele ainda é o pastor de Copacabana hoje. Senhor baixinho assim, carequinho, barbudão. Pastor Vitor Manuel Valente, desse tamanhozinho assim. Homem de Deus. Ele orava por nós dentro dos nossos quartos, quando era preciso. Se faltava na aula dele, demorava de aparecer, ele ia lá o que tinha acontecido? A gente não tinha capelão na época do seminário. Mas o que eu quero dizer, um dia, para terminar, ele chegou e disse: eu prefiro que vocês desistam agora de serem pastores do que assumam o ministério e lá na frente vejam que não era para ser pastor e se arrebentem uma igreja de Cristo. A gente ficou em choque. A gente ficou arrasado. Depois de tudo aquilo que tinha passado, na hora de formar, o cidadão vem na frente para falar que era melhor a gente desistir do que continuar? Vai pegar o diploma na mão? Ser pastor? Todo mundo doido para ser pastor? E ele falou assim, porque a única coisa, aí ele concluiu, que vai segurar vocês no ministério, a única coisa, família não vai, igreja não vai, amizade não vai, nada, dinheiro, nada vai segurar vocês no púlpito de uma igreja. A única coisa é a certeza, a convicção de que um dia o Espírito Santo diz assim, você, vem, vai ser pastor, você, vem, que vocês foram chamados. Se você tiver certeza que você foi chamado, você vai continuar, você vai ficar até o final. Se você não tiver certeza, vocês vão cair. Vocês não vão continuar. Vai passar 5 anos, 10 anos, vocês não vão continuar. Então, olhem na vida de vocês, olhem para dentro de vocês, vê se pode continuar a ser um bom crente, um bom diácono, mas não procura ser pastor se não tiver certeza que foram chamados para isso. Amados irmãos, esta noite o pastor Renan faz a mesma coisa com vocês. Procurem ver se vocês têm certeza que já foram salvos por Jesus Cristo. Se já aceitaram o Espírito Santo como seu Salvador, se são membros de igreja. Frequentam a igreja, gostam da igreja, gostam do pastor, gostam do sermão, gostam de estar aqui. Ou se já foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Se já têm o selo do Espírito Santo, já foram marcados pelo Espírito Santo de Deus. Se vocês já foram selados pelo Espírito Santo de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 2, 21 e 22, Efésios 1, 12, 13 e 14, selado, marcado, carimbado pelo Espírito Santo, então continuem, fiquem firmes, busquem ainda mais, procurem, se não, procurem serem selados, porque os dias que vão pela frente serão dias tenebrosos, a volta de Cristo será muito difícil, diz a palavra de Deus.
Somente aqueles que forem escolhidos conseguirão ficar. O que a Bíblia diz? Muitos são chamados, poucos são os. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê lá no céu. Grande abraço, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse encontro, obrigado por este culto. Espírito Santo, tudo aquilo que eu não soube dizer, eu não pude falar, o Senhor complete no coração do teu povo, teus filhos, eles te amam, eles te amam. Perdoe as minhas falhas, as nossas falhas. Ao sair daqui do teu altar, como meus irmãos e amigos, tenho fome, vou comer, tomo banho, me arrumo, vou dormir, como qualquer pessoa normal, e eles também. Mas a palavra do Senhor, que é verdadeira, fica em nossos corações. E eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor leve esta mensagem em seus corações, e por onde, ó Deus, a mídia puder transmiti-la, que as pessoas saibam que só Jesus Cristo transforma, só o Senhor salva. Que eles entendam de uma vez por todas, onde está hoje o Espírito Santo, que um dia nós aceitamos em nossos corações, que ele seja reavivado em nossa vida, que nós voltemos ao primeiro amor enquanto é tempo, que a gente caminhe no primeiro amor, hoje e sempre. Assim seja, Deus. Pode ser? Vamos terminar esse encontro então cantando essa música? Quem pudesse, coloque de pé. E aí a gente termina o encontro assim, tá bom? Renan, você tem aí, né? Ok. A gente termina essa música assim. Quero agradecer a equipe de louvor, que sempre é uma bênção. Pronto. E aí você termina esse culto cantando essa música. Qual é a nota? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quem lembra? Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Olha a letra. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro